Boa noite, eu sou Arnaldo Vicente, psicólogo, autoterapeuta intencional, e hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Você já teve síndrome do pânico? Você tem alguém na família que já teve ou tem síndrome do pânico? Você tem algum amigo, algum parente que já teve síndrome do pânico? Mas afinal, síndrome do pânico vem do nada? Síndrome do pânico desmaia? Síndrome do pânico faz com que as pessoas possam ter sequelas, ficar louca? Que tratamento existe para síndrome do pânico? Bom, tudo isso a gente vai poder estar conversando e esclarecendo aqui com nada mais, nada menos do que a psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental, Oriana Faé. Alô, Oriana, estamos aguardando você, né? É um prazer muito grande estar conversando com essa entidade personalística, personalizante. Oi, Arnaldo, boa noite. Boa Olha, deu noite, Oriana Faé. tudo certinho. Eu estudei também para fazer live, que nem a Sheila. A Questão Sheila da se saiu muito bem, hein? saiu, todo mundo tá saindo bem, né? Olha só, Ah, viu? eu tô há 70 dias, Arnaldo, assistindo lives, as tuas, inclusive, né? Não imaginava que ia estar aqui hoje fazendo live. Então, eu agradeço o convite. E hoje eu tô com a atitude aqui de mindful, de mente de principiante, para poder fazer a live, né? Muito sábia, entendeu? Além de ser uma boa observadora parcial, também é uma grande sábia. Obrigada, Arnaldo. Então, Vindo de você, que é um gênio. Muito olha, eu bem. tô mais para ingênuo do que gênio. Não, a gente aprende tanto. Eu Fantástico, aprendo gente. muito também com vocês todos também. Essa aqui é a grande verdade. E o maior beneficiado de ter uma equipe com esse quilate dos nossos professores, o maior beneficiado sou eu mesmo, né? É, Porque além de tudo eu tenho amizade de vocês, né? Eu tenho muito carinho por todos, né? E hoje aqui, né, conversando sobre síndrome do pânico, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco da sua jornada, né? Quem é a profissional Oriana Faia? bem, para quem não me conhece, eu sou psicóloga desde 2005. Logo que eu me formei, eu já entrei na especialização. Me formei em 2006 em São Paulo. Foi lá que eu conheci o Arnaldo, ele foi meu mestre, meu terapeuta, meu supervisor. Tenho também formação em sexologia, atuo como psicóloga clínica na cidade de Lins, né? E sou também supervisora e professora, com muito orgulho do CTCC Bauru, né? Estou nessa caminhada ali já uma longa data. A gente está sempre aprendendo, a gente não para, né? Estou sempre aprendendo muito com o Arnaldo. Ele faz uma diferença muito grande nos meus atendimentos, na minha vida, né? Então, eu sei que tem muito mais para aprender com ele, né? E Nas me diz uma palestras, coisa. nas aulas, até nos cafés e nos churrascos. Sempre, Até, qualquer até, conversa a até gente tem que nos ter um eventos de bloco. costela de chão, né?
Ah, esse eu não fui ainda, você não me convidou. Ai, ai. Só Olha, se você vier para cá, né? Porque hoje eu tô longe de você. você tá no sul, Tô. né? Tá na casa da mamãe. É, mas ficou o convite. Ah, muito obrigado. Você vem e a gente faz a costela. A gente inventa. Eu Oh, nunca que fiz, mas a gente maravilha. dá um jeito. Que maravilha. Olha, se eu estava tendo um início de pânico, já não estou mais. Não vai ter. Deixa Você para mim. sabe que ainda quando eu estava dando aula em São Paulo, um dia eu estava indo lá no shopping, como que chama o shopping? Vera Cruz, Santa Cruz, né? Santa Nossa, Cruz. faz tempo, lembro. E eu estava subindo a escada rolante e de Ah, repente meu coração disparou. é? Olha só. Nossa, E aí, qual foi na o hora teu eu pensei, pensamento? meu pensamento foi, mas eu nunca senti isso, isso não é ansiedade. Eu falei, E era o... danadinho, e- é a síndrome do pânico querendo me abraçar, né? Aí eu falei assim, pode ficar aí, fica tranquila aí que eu vou ali, vou tomar, ainda fui tomar um café, hein? Cafeína, hein? E É? você atribuiu o coração acelerado a quê naquele momento? Você chegou a pensar em alguma Naquele coisa? momento, porque eu já não estava indo sozinho para São Paulo. Né? E aí eu voltei a ir sozinho para São Paulo. E nessa primeira vez que aconteceu isso, mas eu peguei na hora o que era, né? Era um tipo de desamparo social, né? Eu falei, ô louco. Ai, que Eu falei, bacana. Que que coisa é legal. essa de desamparo social o quê? Tô acabando de vir de um lugar que eu dou aula, tenho meus amigos todos lá, né? E vou voltar para lá daqui a pouco, após o almoço. Aí, na hora desapareceu. Eu tive uma Nunca vez. mais eu tive. Eu tive uma vez também e foi boa a experiência porque eu pude vivenciar e entender o que os pacientes relatam, como é assustador. E eu tive na cesárea da Valentina, eu tive ela com 32 semanas e estava todo mundo focado na cesárea, era uma cesárea de risco. E eu percebi um enjoo muito forte e eu fiquei com muito receio assim de causar, de embaraço ali, né, de passar mal. E aí eu chamei o anestesista e falei, eu tô tendo uma crise de pânico. E eu falei, eu tô com medo de passar mal aqui. E ele falou para mim, não, você não vai passar mal. Porque esse enjoo é da anestesia. Você pode ficar tranquilo, eu vou colocar mais oxigênio e vai passar. Aí quando ele falou isso para mim, eu confiei. Falei, não, vai passar, é da anestesia, eu não vou passar mal. E nisso eu fui me acalmando, me acalmando. Num primeiro momento eu falei assim, nossa, eu não podia ter passado por isso. Eu falei, eu ajudei tantas pessoas já, como que eu passo isso? Aí depois eu fui aceitando. Isso que eu não tinha o conhecimento de mindfulness, né? Mas eu fui entendendo, falei, que ótimo daí na hora, né? Eu falei, que ótimo, agora eu entendo, né, como que é, eu vivenciei. Então, para mim foi importante essa experiência. Vamos Porque no deixar claro aqui momento, pro eu não público. conseguia. Diga, complete. Naquele momento, eu entendi o que muitos pacientes relatam, na crise aguda, a dificuldade, às vezes, de manejar. Por mais que você tenha Inclusive de conhecimento, manejar a muitas respiração. não é fácil, isso. E eu senti isso, eu não estava conseguindo, eu fiquei mais desesperada. Então, vamos complementar dizendo para as pessoas que, embora tanto eu quanto a Auriana, estamos falando aqui da importância que foi para nós termos essa experiência do pânico, né? Cabe dizer que nem eu, nem a Oriana teve a intenção e nem desejava ter isto, Não, não. tá? Você é como um médico, né? Ele pode fazer a cirurgia, ele não precisa passar por uma cirurgia por causa disso. Não, né? Não é Várias verdade? questões de atendimento a gente não precisa passar, né? Não é Para poder verdade? atender, para poder ajudar. E como é que foi esse seu interesse em tornar-se psicóloga? Nossa, esse meu interesse vem desde de menina, na escola, né? Sempre fui a menina do conselho, a menina do juízo, né? A menina da análise, né? Tinha um pai muito estudioso, muito autodidata, ele era muito interessado por espiritualidade, física quântica, psicologia. Então eu tinha livros de Jung, de Freud em casa.
E sempre que tinha eventos na faculdade da cidade onde eu nasci, eu sempre participava das palestras, né? Quando era aberta para o público em geral, né? E eu entrava assim em flow. Hoje eu olho para isso e falo, e flow é isso, né? Você era tudo um universo muito novo, mas era assim, eu ficava fascinada, né? Então, com aulas de psicologia no terceiro ano, isso foi me mostrando que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E realmente foi a escolha mais certa que eu pude ter feito. Tive outras oportunidades de outras áreas, mas era isso que eu queria, né? Então, eu sou muito realizada nessa área, nesse sentido. E aí as coisas Percebe-se. foram... Aí a TCC caiu de paraquedas. Não fui até ela veio até mim, literalmente. Recebi um telefonema, me fizeram uma proposta e falei, deixei lá, achei esse negócio muito objetivo num primeiro momento. Eu falei, eu gostei disso aqui, combina comigo, acho que é isso que eu quero. E aí as coisas foram crescendo, né? Tive outras oportunidades de estudo e a gente sempre participou de muitos congressos, muitos juntos, né, Arnaldo? Então, eu falei, nossa, a vida me colocou nisso, né? A gente não fiz esforço para isso acontecer, as coisas foram caminhando para isso. Então, fantástico isso. Que bom, e eu sei do quanto é essa sua realização, né? Acho que uma das coisas assim que me fez convidar cada um dos nossos professores foi justamente isso, a realização deles estarem praticando aquilo que escolheram, né? E todos com uma história muito bonita, né? E de autorrealização também, né? Claro que no meio, às vezes a gente fala isso, as pessoas podem pensar que, nossa, foram caminhos apenas cor-de-rosas. Não foram. Não. É que os limões a gente fez limonada, entendeu? E as ostras a gente fez colares de pérolas, Uau, gostei. entendeu? Né? Ouvi na novela Arnaldo, agora há pouco. muito bem. Mas me diga uma Eu coisa. posso Fala, só fazer um comentário? Tem comente. tanta gente querida aqui e eu queria te contar uma coisa. Tem pessoas de vários lugares do mundo, tem gente de Angola nos assistindo aqui agora. Uau! Então já vou falar aqui, ó. Vou começar Eu vi a agradecendo. Heloísa, vamos. Vamos começar agradecendo a Valdiné Vieira, a Genevieve Faé. E aí, ô Genevieve, quando é que nós vamos fazer a nossa live? A Vane Para. Ponce, Luciana Espinheiro, Arnílio Vicente, Joyce do Carpa, psicóloga Elizabeth Gabarella, Camomila Kides, Neide Pinheiro, Cláudio Eduardo. Ô, Cláudio Cláudio. Eduardo! Gente de Olha Hong só, Kong quanto aqui. tempo, hein? Marne Maia, Lígia Junqueira, Londres. Vicky HDC, RDC, Fran Silveira, psicóloga Elisete Gabanella, Tatiana Mendes, Karen Wells Tempo. Ô, Tatiana, tá chegando o dia da nossa live, hein? Ai, que legal. Ela é do RH. Karen É, Wells Thompson, Eliana Scuglia, Luciana Pinheiro, Odarleila, Heloísa Marques Marques, de e, Angola. e Ana Lúcia de Matos Vicente. Ah, essa E a Ana Lúcia já manda de cara uma pergunta assim: quando você está numa crise de pânico, o que fazer, já que nessa hora você não consegue nem pensar? Mas eu vou preceder com uma pergunta assim: o que é a síndrome do pânico? tá, joia. Antes de falar da síndrome do pânico, da crise do pânico, eu queria voltar um pouquinho lá atrás e lá para a história do Homem das Cavernas e a ansiedade, tá? Então, naquela época, realmente o homem estava em constante perigo, né? E ele não tinha o aparato cognitivo do homem contemporâneo para pensar sobre a ansiedade. Então, realmente, ele agia por instintos, né? E as sensações físicas de ansiedade eram sinais de alerta para ele que ele corria perigo, né? Então, assim, a ansiedade é um mecanismo de defesa, de proteção, né? Ela tem uma função muito útil, é importante para a nossa sobrevivência, a ansiedade, né? E ela envolve uma série de sensações, né? Então, se a gente pensar lá no Homem da Caverna,
Vamos pensar em algumas sensações e a função que tinha. É muito interessante. A dilatação das pupilas servia para que ele pudesse enxergar melhor, né? A aceleração do coração que você sentiu lá no metrô, lá no shopping Santa Cruz, né? Ela envolve um aumento de sangue nos órgãos vitais, né? A importância também, a respiração ofegante, é para você colocar mais oxigênio para dentro, né? E a musculatura, ela tensiona para quê? Para ela te dar precisão e agilidade nos movimentos, né? Então, tudo isso, né, era útil para o homem poder se proteger, para ele poder lutar, para ele poder congelar, né? Ou para ele fugir de um animal, né, muito feroz naquela época. Aí o que acontece? A gente vem agora para o homem contemporâneo, né? E a gente não vive mais os perigos daquela época, né? A gente tem muito mais perigos imaginários do que reais no dia a dia, né? Claro que assim, ó, a gente está num momento de pandemia, então eu entendo que a gente tem uma vulnerabilidade real, só que assim, agora que a gente tem esse aparato que analisa, né, a nossa interpretação dessa vulnerabilidade real, ela pode aumentar a nossa ansiedade ou nos levar para um bem-estar maior, mesmo no momento de caos, né? Então, isso contribui muito, né? Então, por exemplo, eu ter nesse momento pensamentos de que tudo isso aqui vai passar, né? Isso é um fato, né? Como vai ser outro momento, aí entre a esperança que você citou ali com a Sheila e outras lives, né? Eu posso pensar que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu posso pensar que eu posso, nesse momento, fazer coisas que estão ao meu alcance para poder lidar com isso, né? Ou eu posso ir por pensamentos mais catastróficos, né? Que não vai ter solução a curto prazo, enfim, outras catástrofes que a gente pode pensar, né? Então, são questões importantes, né? Agora, o problema está com relação às reações que a gente tem de estados de emergência, né? Como, assim, as reações são normais quando a gente fala em fisiologia do corpo, né? O problema é quando a situação não condiz com aquela reação naquele momento, né? Exatamente. Né? No caso que você citou aí do Covid-19, cada vez que a quarentena ela é aumentada em 15 dias, né? O que você tem visto? As pessoas pensando, oba, está chegando perto do fim? Ou as pessoas muitas vezes catastrofizando de que, oh meu Deus, isso acho que não vai ter fim? Dentro da amostra, né, de pessoas com quem convivo, amigos, familiares e pacientes, isso leva a pensamentos mais catastróficos, né? Mas depende muito das pessoas, né? Depende. Sim, sim. Como é que você tem visto por aí? Eu vejo as pessoas muito mais catastróficas do que esperançosas, né? Não acho, não confundo o catastrofismo dela, eu não confundo com desesperança, Sim, sim, tá? Eu acho que exato. é uma catastrofização muito pontual, né? E que começa a haver uma certa resistência em poder achar que é passageiro, porque não sabe a passagem para quando que é, entendeu? Verdade. Então, o esforço mental de admitir, compreender o poderio do que é esperança e se agarrar a ela e dizer ter esperança é uma intenção, é um compromisso meu comigo. Isso ninguém me dá e isso ninguém me tira. Então, Exato. até que prova contrário, eu vou ficar. E toda essa pandemia é que vai embora. Vai para cima, eu não sei. Mas eu acho que você alimentar a sua mente, o seu espírito de uma mensagem de esperança é fundamental. Né? E o Fala para contrário, nós, diga. e aumentar com pensamentos catastróficos não vai te ajudar nesse momento. Né? A gente sabe que no momento em que você está com medo, está ansioso, a gente ativa um núcleo cerebral chamado amígdala, né? Ela te deixa nesse modo de sobrevivência,
ela inibe o nosso córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, raciocínio, inibe a criatividade, né? Então, quanto mais relaxados nós estivermos agora, mais esperançosos, mais chances temos de cada um lidar. Eu falo com as suas pandemias pessoais também neste momento, né? Lidar com as suas questões, né? Aí cada um sabe, né, o quanto é difícil, porque é diferente para cada um nesse momento, né? A gente está na mesma tempestade, né? Mas tem uns que estão no iate, num tronco, num barquinho, aí cada um sabe onde aperta, né? É verdade. Fala Então a para gente vai mim, se acalmar. a síndrome do pânico passa? A síndrome do pânico passa? A Depende. pessoa vai precisar tomar medicamento para a vida inteira? Talvez Pela não. sua experiência. Talvez não. Depende. Né? Vamos De? falar Depende de um conjunto, porque a gente sabe que ela tem hipóteses neuroquímicas, a causa dela, neuroquímica, hipóteses psicológicas, neuroanatômicas, né? Então, com tratamento farmacológico, com tratamento psicoterápico, que o mais indicado é essa combinação, você pode espaçar as crises de pânico e viver muito bem, né? Então, tem casos que há uma remissão total, né? O que a gente trabalha também é o seguinte, né? No momento que você aceita, né, a crise do pânico, o transtorno, né? E você espera essa crise no futuro, assim, com normalidade, né? Então, a tendência é que você lide melhor e caso ela surja, você vai lidar e vai manejar. Você já não tem mais medo de ter medo, né? Você já não espera isso de uma forma catastrófica, né? Mas eu tenho casos, assim, de muito sucesso, né? Que tiveram remissão total, eventualmente, devido a alguma adversidade muito mais grave, né, da vida, pode ocorrer uma crise, mas a pessoa já tem um outro entendimento, ela já sabe o que acontece, ela sabe manejar, né? Como eu falei, eu com o conhecimento eu tive a crise de pânico, né? Mas foi aquele momento, né? Então, assim, agora dizer cura nunca mais, é complicado, né? Eu Por acho conta que é desses... O que que nem você fome. acha? Eu acho que é que nem fome. Fome? É que nem É, fome? Verdade. nunca passa. Você Nunca come, passa. nunca passa. E A você não fica assustado nem apavorado com isso. Não. A ansiedade não é ruim. A gente criou essa ideia que ela é ruim, É né? uma Ela é útil. interpretação distorcida. Interpretação, ela te ajuda para fazer uma live, ela te dá mais energia, te dá criatividade. Para o encontro afetivo, ela também te beneficia. O problema dela é o excesso, né? Passou do nível que ela começa a te comprometer, aí começa a trazer prejuízos na vida da pessoa, né? Você Essa é diria a que a questão. pessoa acaba ficando presa na própria imaginação? Sim. E muitas vezes sem condição de se tirar dessa situação sozinha? Algumas vezes sim, depende da pessoa, depende do momento. Ela tende a passar, né? Porque a gente sabe que a ansiedade, quando ela é ativada, a gente tem um sistema nervoso simpático que ele é ativado, né? Então, mesmo que você não faça nada de forma intencional para manejar essa ansiedade, é natural que o corpo depois ele ative o sistema parasimpático e a ansiedade passa. Aí entrando agora um pouquinho no ataque de pânico, né? Para a gente entrar no transtorno, né? O que é o ataque de pânico, né? É quando você sente de uma forma súbita, né? Fortes sensações, né? Então é como se você tivesse assim um máximo de ansiedade, de sintomas, num curto espaço de tempo, né? Então realmente as pessoas descrevem como algo muito desconfortável, muito assustador, vem acompanhado de pensamentos catastróficos, do tipo, vou morrer, eu vou enlouquecer, eu vou desmaiar. Então, a gente tem ali o coração acelerado, a gente tem suor, a gente tem tremores, sensação de falta de ar, de asfixia, dor no peito, as pessoas relatam muito, tem uma explicação, náusea, entre outras sensações, né? Essas são as principais. Agora, o pulo do gato para falar de ataque de pânico é que ele ocorre necessariamente, para ele ocorrer, há uma interpretação errônea dessas sensações, né? Então, a pessoa, vamos supor que você tivesse interpretado, vamos pegar o exemplo teu da escada, como, meu Deus, eu estou passando mal, né? Então, você Isso, né? estaria...
É, aí você estaria no início de ataque de pânico, né? Aí eu estou passando mal, aí a tua ansiedade aumentaria lá no shopping, né? Você ficaria mais preocupado e essa preocupação, essas sensações confirmariam que você estava passando mal e assim sucessivamente pensamentos e sensações decorrentes desses mesmos pensamentos, como uma espiral, ela ia se sucedendo até podendo acontecer uma crise de pânico, um ataque de pânico, né? E é isso que você falou quando eu te perguntei, né? Até quais seriam, assim, os motivos, né? A gente sabe que a gente tem estressores, estímulos, a gente tem situações adversas, o próprio cansaço seu aquele dia, sai de Bauru, vai para São Paulo, faz isso de madrugada, acaba mobilizando o nosso corpo, pensamentos automáticos, né, negativos, né, preocupações que ficam ali rondando, né, a nossa mente, né, e muitas vezes, Arnaldo, até uma questão de autorregulação biológica do corpo também provoca, né, a questão, por exemplo, do coração acelerado, né, o problema é que quem tem tendência à ansiedade tem tendência a fazer hipervigilância. Ela vira um holofote para ela e ela está ali sempre escaneando ali automaticamente, né? Aí ela detecta ali que tem algo errado, né? Pronto, né? Então, ainda mais se a pessoa já teve uma crise de pânico. Aí ela fica especialista. No menor sinal já gera uma grande vulnerabilidade, né? Mas a pessoa já não nasce com essa capacidade A pessoa já não nasce com esse radarzinho? Ele nasce, mas quando a gente desenvolve pânico, ela já não tem isso mais acentuado. Porque Ah, tem eu chamo pessoas... de radar comprado no I99. Chinês? Não. Tem gente de Hong Kong aí que eu não posso falar. É brincadeira. Né? Porque, veja, se você já tem um radar natural que te dá uma Te preserva. compreensão quase de 360 graus, você vai e constrói um radarzinho chinfrim que recorta a realidade e você só enxerga um pedaço da coisa. Você Quer dizer, enxerga. o efeito é paradoxal. Acreditando que enxergaria mais, você está enxergando menos. Portanto, a Exato, ideia de vulnerabilidade ela vai aumentar. exato. Só que tem pessoas que percebem, por exemplo, que o coração está acelerado e como você tem um pensamento flexível, né? Faz uma atribuição mais realista, né? Você acha que É as pessoas têm uma. como fica seu radar daí? Mas você acha que as pessoas possam ter uma certa tendência a acreditar que tudo é tão equilibrado? Por exemplo, o coração funciona sempre no mesmo batimento cardíaco, né? Porque é o que você falou, a regulamentação biológica ela comprova que em alguns momentos essas batidas elas são umas batidas que às vezes ela precisa diminuir, né? Isso, Às vezes ela dá umas aceleradinhas, é que nem andar junto, né? Andar junto, vai um pouco mais para frente, vai um pouco mais lento, né? E a interpretação de que qualquer coisa diferente do que eu penso, acredito e sinto, ela realmente ela pode gerar, num dado momento, essa expansividade da ansiedade, né? exato, exato. Só que aí, Arnaldo, quando a gente fala de síndrome do pânico, até agora eu falei de pânico, ataque de pânico, só que para ocorrência de um transtorno mesmo, esse diagnóstico, a pessoa ela tem que desenvolver ataques recorrentes, né? Então, a gente tem dados de que ao longo de 12 meses, de cada 10 pessoas, uma vai ter um ataque de pânico, né? Agora, o transtorno, ele acaba atingindo 3% da população em 12 meses. Tá? Ele é diferente, ele tem que ter os ataques recorrentes, a pessoa desenvolve o medo de ter outros, aí eu entendo que a hipervigilância aí ela se torna mais acentuada, é um comportamento, né, de busca de segurança, que vai prejudicar mais ele ainda, que vai contribuir para outras crises, né? E a preocupação que ele vai enlouquecer ou perder o controle, né? Então, são elementos ali que acabam, que são características importantes para se falar em síndrome do pânico, né? Então, uma pessoa pode ter tido um ataque eventual, mas não necessariamente ela tenha a síndrome.
né? Então são esses elementos para poder diferenciar de um ataque ocasional para um transtorno, né? Muito bom, muito esclarecedor, Oriana. Muito legal, Obrigada. né? Eu tenho certeza que estão agradecendo também a você, Heloísa Marques, Cláudio Lucena, Raquel Ai, Müller, Milton Dota Júnior, Elo Silveiras, Gui Guimarães, Leandro Grangel, eu conheço ele, hein? é meu Aí da sua fã. casa, Ele conheço aí avisou da o sua mundo casa. inteiro. Cláudio Lucena, neto de Débora Lima, Glenda FG, Luciane Espinheiro, né? A Beatriz Martins, a Rosana, o Ricardo Umbanda. E a Luciana Espinheiro, ela já coloca assim: Ah, eu tenho síndrome do pânico, meu coração certo. acelera, não consigo controlar. Tomo remédio para ansiedade quando caminho, fico ofegante. O que eu faço? É difícil controlar. Eu gostaria, assim, de pedir para a Luciana Espinheiro que, se ela pudesse, que ela complementasse essa informação dela, revelando para a gente, se ela puder, né, falando os pensamentos que ela Isso. teve antes da crise e na crise, e depois da crise. Né? Ô, Luciana, dá uma colher de chá para a gente, conta para a gente como é que você estava antes da crise, em termos cognitivos e pensamentos, durante a crise e após a crise. Você Isso a gente faz em é, terapia, né? mas você sabe A gente que ensina. eu tenho percebido que das 3 fases, a mais importante é a última. O Depois da depois, crise, o depois, que é a superação. depois. Entendeu? Em vez de Superação. Você falar, fala ai meu Deus, depois de me superado, livrei dessa. não depois de um ataque. Ai, me livrei dessa. Entendeu? Tem gente que Entendi, diz, ó, né? eu me livrei dessa. Tem gente que diz assim, nossa, eu não acreditava que eu era tão capaz de conseguir fazer uma superação. Por exemplo, numa primeira sessão, né, que a gente explica o que a pessoa está tendo, né, a gente já vê a felicidade da pessoa do entendimento, né, uma parte do tratamento é a psicoeducação, entender o que eu tô tendo, né, eu já vou entrar até no mito agora, né, a pessoa não vai morrer, ela não vai enlouquecer, né, então quando ela compreende a fisiologia, a gente vai trabalhando a aceitação, né, é importante também que a cada superação, porque a superação é um processo, não acontece da noite para o dia. Né? A crise, Arnaldo, ela não começa na crise. Né? A gente olha também uma linha do tempo, situações de vida, né? Uma linha do tempo de um ano e meio atrás, né? Vários elementos que foram contribuindo, né? Então é todo um processo. Então toda vez que ela consegue manejar, né? Seja o pouco que for ali, ela está em constante aprendizagem, se conhecendo e lidando, se conhecendo. É importante que ela no final sorria, né? Tem até a técnica calme-se, né? Sorria, né? Então esse diálogo interno, né, é muito importante. Esse pensamento que você está falando agora é muito importante. E a técnica calme-se, na sua opinião, ela tem um impacto melhor quando a pessoa consegue dizer isso para ela ou quando ela ouve de alguém? Eu vejo quando ela consegue falar isso para ela, né? Porque muitas vezes ela nem assimila o que o outro fala, né? Muitas vezes a gente até de outras pessoas, as pessoas falam isso vai passar, isso não é nada, né? Então ela acaba até ficando desensibilizada com isso, né? Então o mais importante eu vejo é quando ela fala, esse diálogo interno dela, né? Como É, que você eu, olha isso? eu olho assim que Mas o apoio foi importante também, né? Um conjunto, né? claro, claro, mas eu acho que o início de tudo ele está num diálogo não produtivo, não funcional consigo mesmo, Uhum. né? Disperso, né? As pessoas confundem muito que os fracassos que elas têm na vida, eles comprovam que a personalidade dela, além de frágil, é insuficiente, entendeu? E na medida que ela acredita nisso,
obviamente que a hora que ela tiver que ter um desempenho ou pensar num desempenho, ela vai ficar mais ansiosa, podendo chegar a um pânico, né? Entendi. A Ana Lúcia de Matos Vicente pergunta: quando você está numa crise de pânico, o que fazer, já que nessa hora você não consegue nem pensar? É verdade, né? Então, um elemento bem importante nessa hora é realmente a respiração, né? A gente sabe que existe a necessidade de voltar um equilíbrio entre oxigênio, gás carbônico, né? Então, o mais importante naquele momento é você tentar respirar. E tão importante quanto isso, né? É o pensamento, né? Calma, já vai passar. Então, por exemplo, vamos lá. Então, o Arnaldo desenvolveu uma síndrome do pânico, ele está aprendendo a manejar e está conhecendo o seu ciclo. Então, ele foi de novo para o metrô, sentiu o coração, então ele vai pensar, calma, né? É só ansiedade, ela é desconfortável, mas ela já vai passar. E aí você coloca atenção na tua respiração, e aí, claro, leva um determinado tempo, né? E conforme você vai se acalmando, então assim, eu já estou me acalmando. Então esse diálogo, né, você percebendo que as sensações estão diminuindo, você está conseguindo gerenciar, no início é o nosso desafio, né? E como Conhecer seria essa respiração? É a respiração diafragmática, né? Eu respirar profundamente, de forma... você acha que fala os 3 L's, né? Leve, Eu lenta, sei os 3 L's. leve, lenta Respiração e longa. leve, lenta e longa. Isso. Lelelô. As pessoas acham que a gente fica mais ofegante até porque está faltando ar. Na verdade, você está com muito oxigênio, né? Então, está te faltando é o gás, é o dióxido de carbono. Então, você precisa respirar de forma lenta e soltar de forma lenta, né? Não utilizando a parte superior do pulmão, mas a inferior. Esvazia bem a barriga de forma lenta, né? Então, faça isso por alguns minutos. Você pode fazer uma contagem, uma respiração de 3, 3, 6, né? A gente fala nos tempos 3, 3, 6, né? Então, eu inspiro em 3, eu seguro em 3 e eu solto em 6. Né? Eu vou fazendo isso até me acalmar, vou cuidando dos meus pensamentos, já está passando, é só ansiedade, eu não estou em perigo. Então, essa é uma parte do trabalho que a gente faz para a pessoa ir entendendo o seu ciclo de pânico e entendendo também o movimento contrário, né? Como que eu vou quebrando esse ciclo, né? Então, diante do início desse ciclo, da ameaça de um pânico, eu faço essa intervenção. Então, isso é uma parte, porque tem todo um outro trabalho, né? A gente tem 3 elementos, basicamente. A gente tem a psicoeducação, a gente tem um manejo que envolve várias técnicas, questionamento de pensamentos, treino respiratório, muito treino, a aceitação das sensações, deixá-la vir, deixá-la ir, deixá-la vir, né? Alguns casos, exposição às sensações, a gente simula as sensações no setting terapêutico para ela poder ver que ela não está em perigo, que a gente consegue simular, ela não vai morrer, né? Ela Como que não é vai essa enlouquecer, simulação? né? A gente tem um protocolo, né? Por exemplo, você respirar ofegante por um determinado tempo, 60 segundos. Então, a gente mede a ansiedade antes, mede a ansiedade depois, observa os pensamentos, discute os pensamentos, né? Enfim, aí tem outras formas também, né? Girar a cabeça, né? Então, tem uma lista, né, de exercícios que a gente pode fazer, correr no mesmo lugar, né? Para que ela se acostume com essas sensações, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes acabam até deixando de praticar uma atividade física porque não tolera a sensação. E assim, uma parte do tratamento é que ela possa se habituar com essas sensações, né? E conforme ela vai aprendendo também técnicas de relaxamento, a gente pode integrar também com Mindfulness. Inclusive a Sheila Drummond, ela falou na live de segunda, né? Segunda-feira. No site dela tem alguns exercícios também importantes que ajudam Muito no bom, pânico, muito né? bom. E aí, quando a gente promove esses exercícios de respiração, exercícios de relaxamento,
a gente atinge, afeta o sistema nervoso parasimpático, que é importante para o relaxamento do corpo, né? Uhum. Da mesma forma que o simpático, ele vai produzir noradrenalina, adrenalina, entre outros, o parasimpático, ele vai produzir endorfinas, serotoninas, GABA. Então, é toda uma química para que você possa restabelecer o teu organismo, né? Então, essa segunda parte de trabalho que a gente faz é o conhecimento no manejo, né? Então, todo esse conjunto, esse trabalho todo, mais os questionamentos, eles são muito importantes. Claro que tudo isso vem, Arnaldo, depois que a pessoa está segura com relação àquela questão de que a ansiedade não mata. Não tem nenhum relato, né, que a ansiedade mata, né? A ansiedade não enlouquece. Então, após a psicoeducação, ela tem condições, né? Ela confia no processo e ela consegue fazer o manejo com mais segurança. E um terceiro pilar do tratamento aí envolve uma reestruturação cognitiva, né? A gente trabalhar em crenças disfuncionais que contribuem para essa vulnerabilidade, a gente trabalhar com assertividade, né? Então, pesquisas apontam que as pessoas que têm síndrome do pânico têm uma dificuldade na habilidade de assertividade, né? A gente analisa a condução da vida das pessoas através de uma linha do tempo, né? Onde há 1 ano atrás, 1 ano e meio, as coisas começaram a se enroscar, né? Então, são pontos, né, que a gente caminha também para depois uma prevenção de recaídas, né? De recaída. E ela no futuro, né, após a remissão desses sintomas, espaçar essas crises, que elas venham cada vez mais fracas, que ela aceitar também que ela pode voltar algum dia. Né? Como você falou, é como a fome, né? Não é? Ela bate na nossa porta, né? Bate na nossa porta. A Genevieve Faé, ela pergunta... Não vale pergunta de família. Exposição excessiva a notícias sobre a pandemia é um gatilho para quem sofre de transtorno de ansiedade ou é preferível se informar e aprender a lidar com o emocional? Aqui ela está falando de duas coisas diferentes, né? Ou é preferível se informar e a outra é aprender a lidar com o emocional. Vamos lá. A Sheila falou um pouquinho disso, né? O quanto até a Organização Mundial da Saúde orienta a gente consumir menos essas notícias, né, mais trágicas, né? Lembra quando eu falei dos estressores, né? A gente tem um estressor ali tem estímulos, né? Apesar de que o pânico, ele vem do nada, né? De repente a pessoa tá bem, de repente vem a síndrome, a gente analisa que sempre tem um gatilho, assim, sempre tem algo, né? Todos os meus pacientes, quando falam, eu estava no shopping e foi do nada, mas aí você vai verificar, teve uma adversidade, foi uma semana de mais ansiedade. Então, para a pessoa que tem a síndrome do pânico, essas notícias sim podem ser um estímulo, né, para gerar mais ansiedade e ela ter uma crise de pânico ou naquele dia ou no dia seguinte. Aí ela pode ter no momento, não digo logo a ter assistido um jornal, por exemplo, né, mas aquilo contribuiu, né, para a ansiedade dela mais alta e por algum motivo, aí nós temos as causas ali também neuroquímicas, neuroanatômicas, também que contribui, esse conjunto contribui para ela ter uma crise de pânico. Né? Então, são estímulos. Na verdade, as próprias pesquisas em TCC mostram que o disparo cognitivo, ele mexe com todas essas áreas que você citou. Né? Num sistema de vai e vem, né? Isso, de vai e vem. Isso. A cognição gera emoção, a emoção muito forte já vai influenciar para eu ter um outro tipo de cognição. E esse um influenciando no outro tem muito a ver com a ansiedade, com o pânico, com depressão também, né? Então, neste momento, o melhor mesmo é que a gente possa filtrar um pouco essas informações, né? E não ficar tão exposto a tudo isso, né? Porque a gente absorve isso, a gente está ali, você pode estar cozinhando, mas você está ouvindo noticiário. Isso de alguma forma É entender que as ideias que você tem no momento podem até ser muito perceptíveis, mas que subjacentemente você tem sensações de vulnerabilidade. Né?
Então, é aquela pessoa que de repente é tão segura, mas internamente ela não percebeu que ela está com um sistema de crenças abalado, né? E às vezes que já vem desde ao longo da vida, né? E foi se cronificando, né? Aquela história da pessoa acordar de noite assustada, levantar, é do nada. Não é do nada, é do seu Não sistema. teve Crenças mediação, né, de desenvolvidas. pensamento. Isso. É Que isso há mesmo. brigas entre autores ainda sobre esse assunto, né? Sim. Discussões. Ó, a Luciana Espinheiro, eu não sei se a Luciana escreveu alguma coisa aí dos pensamentos dela, não. É, eu Tenho não li. síndrome do pânico, meu coração. Tenho, Tenho. presente. Tenho síndrome do pânico, meu coração acelera. Não consigo controlar. Tomo remédio para ansiedade. Quando caminho, fico ofegante. O que faço? É difícil controlar. O que será que ela já tentou fazer, né? Será que ela já tentou fazer alguma dessas técnicas, o relaxamento, respiração, questionar os pensamentos? Olha só o que ela está dizendo aqui. Vem de repente, preciso ficar sozinha para me acalmar. Respiro fundo, passa às vezes. Às vezes preciso colocar o remédio embaixo da língua, aí me acalmo. Uhum. O que você disse sobre isso? Eu precisava conhecer mais o caso, né, Arnaldo, para entender tudo que... Se ela fez já psicoterapia, né? Então, assim, são vários elementos, né? Realmente é um desafio, né? E o que que ela pensa, e volta para aquela tua questão, o que que ela pensa quando ela consegue manejar, quando ela consegue lidar um pouco melhor, né? Será que ali não estaria um ponto que daria para fazer isso crescer e fortalecer, E né? essas Ela orientações que você aceita, deu são muito boas. será isso, né? Ela entende, ela está consciente de que isso, que a ansiedade não é perigosa, que a ansiedade é passageira. Eu vejo um grande ponto, assim, a aceitação do próprio transtorno. Yoga, meditação, técnicas de Contribui, mindfulness, nossa, sem dúvida, psicologia positiva. O que é que tudo você isso. fala sobre isso e o pânico? Tudo isso vai contribuir, né? Porque te dá consciência corporal, te faz acessar o sistema nervoso parasimpático, você tem liberação de endorfinas, GABA, né? Então, tudo isso, sem dúvida, né? E associação de novos pensamentos, vamos lá, né? Pensamentos libertadores, né? Então, tudo isso vai contribuindo para que você realmente reveja, né? E vá adquirindo mais bem-estar. Eu penso com aceitação disso, com um manejo, uma reestrutura de vida, reestrutura de crenças. Então, é uma combinação. Acho que não tem uma técnica, não tem um movimento isolado. É uma combinação, né? Não que a pessoa não possa adquirir isso sozinha, né? Mas Claro. em terapia, pelo menos, a gente consegue organizar tudo isso para que ela consiga fazer, E né? otimizar, né, Principalmente para que ela saia disso mais rápido. otimizar, não precisa estar sofrendo, né? Mas o mais importante, se eu puder, assim, a colaboração principal aqui é o seguinte, a ansiedade, ela é vital para nós, né? Ela não é perigosa, né? Então, a gente desmistificar um pouquinho que ela é negativa. Ela é muito boa em vários momentos da vida, né? Ela nos dá um desempenho até maior, né? Mas quando ela passa a ser prejudicial, né? Que se torna um transtorno, no primeiro momento, a aceitação disso já te abre portas para que todos esses movimentos, né? Todas essas técnicas, né? Elas possam ter uma maior eficácia, né? Exatamente. Você falou, num determinado momento, dentro da crise, né, do efeito de uma respiração rápida demais, né? A pessoa fica... Isso, ela E faz a isso faz hiperventilação. com que ela libere, né? Ela libere o dióxido de carbono.
Isso, né? Ele escapa, vamos falar assim, eles né? caçam. E que essa falta do dióxido de carbono, ela vai te dar até uma sensação de labirintite, né? Isso, Uma sensação tontura, de enjoo, desequilíbrio, tontura, o enjoo, exato, aumentando enjoo. a ansiedade, né? E Uhum. a captura, né? Porque a gente sabe que quando a gente respira é oxigênio. A gente Isso, sabe que a quando a gente gente elimina. solta é CO2. E a gente Uhum. sabe que se a gente respirar o ar que a gente soltou, esse ar agora é dióxido de carbono. Como capturar? Isso. Você pode usar um saco de papel para fazer esse movimento. Você pode respirar por alguns segundos, né? Até você ir se restabelecendo. É também uma estratégia importante para quem está tendo crise. Eu costumo muito com os meus pacientes para capturar o dióxido de Capturar. carbono, a concha, A concha também, né? É né? isso. Você Sim. respira dentro da concha, não deixa o ar sair e você solta o ar e respira. Solta gás carbônico, Isso. E transforma em respira. dióxido de carbono, Isso. né? É. Então é uma técnica que eu estou aqui colocando, porque de repente vai que você está sem nenhum saquinho perto de você. Verdade. Está ao teu alcance também, né? É Não verdade. é? Né? É De repente verdade. você fala, eu não tenho um saquinho aqui, eu estou sem recurso. Tem o recurso Tem da a concha, concha, é a verdade. concha, Boa né? contribuição, verdade. Né? Uma outra coisa que alguns psiquiatras indicam, né, é tome água também, né? A noradrenalina ela é liberada pela urina, né? Então é algo que ajuda, né? Até Uhum. um familiar que não sabe o que fazer naquele momento, dê água, né? Se você puder, né? Fique junto ali, se a pessoa aceitar. Muitas pessoas não querem, elas acabam, como disse a Luciana, né? Indo para o seu quarto, se afastando de entes queridos, né? Mas se você puder ficar do lado aí, e não falar no sentido isso não é nada, né? Não fale não é nada, né? Diz Isso, que está não, tudo mas bem. vai passar, vai ficar tudo bem, né? Então, são formas aí que os familiares podem ajudar, né? Os queridos que possam eventualmente ter ataques ou sofrem de síndrome do pânico. Bom, você sabe que eu sou um psicólogo, às vezes, meio assim, muito incisivo, né? No sentido de provocar o meu cliente para uma melhora, Eu né? sei. Obviamente, né? E isso tem tido, assim, um bom retorno em termos de otimização da terapia. O paciente melhorando mais rápido, né? E no caso do pânico, eu tenho, o meu segredinho faz tabuada do 16. Eu aprendi essa semana. Faz a Funciona. tabu... ô, Luciana, faz a Faz a tabuada do tabuada. 16 na hora, entendeu? Ignora seus sintomas, pega né? Mas é para pegar no lápis, não é na calculadora, não, né? Celular. Não, nem no celular, né? Pode. Então, ó, e vai lá. 16 vezes 1, 16, 16 vezes 2, 33, 16 vezes 3, 48, 16 vezes 3 eu já não sei mais, eu vou ter que prestar muita atenção para eu conseguir dessas respostas. Como Sim. o nosso nível mental consciente, ele só consegue receber um pensamento de cada vez, né? Então, os pensamentos ligados ao pânico, eles terão que dar lugar à nobre tabuada do 16. E quando Barato. quando você já tiver craque no 16, vai para o 19. Não é? Ótima dica. Né? Então, Ótimo. eu acho que a gente está aqui, né? Eu acho que isso que é o legal da TCC, né? E das outras abordagens que a gente tem junto conosco, né? Esse direct, né? Como é direto aquilo que a gente está colocando. E olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Experimenta cada dica, cada técnica que a Uriana trouxe aqui. Vai fazer diferença
na sua saúde física, mental e espiritual. Mas se você não fizer, você não vai saber. Não é verdade? Ou peça para dizer que a gente está errado, pelo menos, né? Não funcionou. Pelo menos isso. Como se diz, né? Debata conosco, né? Debata com a gente, né? Bom, verdade. Vamos chegando ao final, agradecendo a Silvia Interiores, a Fer Flores, a Bá S. Rocha, o Robertola, a Cíntia SSP, o André Delcielo, a Marília Oller, de novo, Adriana Zeber, a Lisete Hor, grande Lisete Hor, né? Ela é de Marília. Ning Queen, Casadério. Ning Queen. Deve ser aí um parente aí do Leandro, não é não? Deve. Do maridão. Parra Lígia. Paula, RMS Console, Regina Tangerino, Gustavo Ducati, Renata Hernandes, Glá Vieira, Idalina Borgato, Mauro Nancy, Renan Souza, Sheila Ducati. Ô, Sheila, a cadeira ainda está quente, viu? Gabi, Gabi, querida. Psicoquat, Cláudio Lucena, mandando aqui que essa live está sendo muito enriquecedora. Que bom! Nossa, coração enche aqui, hein? Nossos objetivos de presenteá-los, né? E a presença deles como um presente para nós. Muito obrigada. Nossa, estou muito feliz de ter colaborado um pouquinho. Para o bem-estar de todo mundo. De receber você aqui no nosso Conversando Pra Quê? Que legal. Obrigada por esse convite, participar dessas séries de lives que estão fazendo diferença na vida de muitas pessoas. E um beijo grande para cada um que está aí. São tantos nomes queridos, né? Tanta gente querida que veio prestigiar. Verdade. Muito obrigada, de coração. Gratidão imensa. Cada um. E a você, Arnaldo. Meu mestre. A todos. Eu aprendo com você. Cada vez mais. Abraço aí na sua filhinha Valentina, na sua filha Glenda, no seu filho minha produtora. Leandro, e a Glenda é maquiagem no pai e Leandro luz. também. Pode deixar. Será e diga para a Valentina que ela não escapa da minha próxima live infantil. Elas vão fazer, elas estão planejando, já estão treinando. Então, assim que estiver treinando para a live. Gente, a Valentina vai fazer entrevista. Vai ser o contrário, você vai ser entrevistado. O esquema delas é diferente. Assim que fala para elas assim que estiver pronta, já me manda já um WhatsApp, eu já marco já. Quem sabe, mas eu gostaria que... Eu tô falando de sério, é de verdade. Eu sei, eu também tô. Né? Você vai ter uma surpresa. Eu gostaria muito que fosse numa segunda ou quarta de julho. Tem tempo, hein? Tem tempo, então tá bom. Eles vão falar um pouquinho aí da pandemia no mundinho deles aí. Isso. É isso aí. Beijão grande para você e para a família. Beijo para todo mundo. Valeu, até mais. Deixa eu só avisar o pessoal que segunda-feira eu terei live às 18h30 com a Gisele Dabos. É muito interessante porque a Gisele é uma pessoa muito espiritualizada, é uma pessoa muito do bem, é uma pessoa de muita solidariedade prática e ao mesmo tempo de uma solidariedade prática também, emocional e espiritual. Eu acho que todos nós vamos aprender muitas dicas, muitas ideias, muitas inspirações com a Gisele, tá bom? Ela é fantástica. Todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado para segunda-feira às 18h30. Aí depois eu falo que será na quarta. Beijo grande, viu? Até mais. Tchau, tchau.